Fala família Alviverde, trazendo mais um vídeo aí do Palmeiras, sexta-feira aí com bombas no Palmeiras, novidades e muito mais. Quem não for inscrito se inscreva, curte o vídeo, compartilha, tamo junto galera! Choque rei, o assunto agora é o Palmeiras que bateu a Inter de Limeira por 3-0, usou a bola parada, não deu chances pro adversário e vem ainda mais motivado para enfrentar o São Paulo. Ai, Maurício. A garotada só queria saber dele e o torcedor esperava ver a joia palmeirense como titular. Mas a surpresa veio logo quando o Estevão sentou no banco de reservas. O Estevão passou mal a noite, chegou um pouquinho febril hoje de manhã ao CT e só conseguimos energia para 30 minutos, foi só isso. O auxiliar comandou o time contra a Inter de Limeira no lugar de Abel Ferreira suspenso. Em campo, a novidade era Emiliano Martinez. Quando a bola rolou, o Palmeiras, que precisava da vitória para não se afastar ainda mais da zona de classificação para as quartas do Paulistão, foi para frente. E logo aos 15 minutos, Maurício mandou por cobertura e abriu o placar no Limeirão, um golaço, o quinto do camisa 18 na temporada. O artilheiro alviverde no Paulistão. O zagueirão deixou a bola passar, sobrou pro Maurício, goleiro adiantado, ele toca pro cobertura, pra fazer um lindo gol pro Verdão. Nesse lance, Gustavo Gomes desarmou o jogador da Inter e a torcida de casa pediu falta. Mas a falta veio logo depois, só que pro lado oposto, com esse carrinho em Richard Rios. Na cobrança, muita confusão e bola na barreira. Mas aos 42 minutos, outra chance. Flaco Lopes subiu sozinho para fazer de cabeça o segundo do Verdão. Depois do intervalo, o argentino teve a chance de ampliar logo no início. A equipe de Limeira, que teve a estreia do técnico Márcio Fernandes na partida, até tentou uma reação e reclamou de um pênalti de Piquerez em Juan, mas o árbitro mandou seguir. Por conta da reclamação, teve até cartão vermelho para o auxiliar do time mandante. Aos 20 minutos da etapa final, cobrança de Veiga, a bola foi parar na cabeça de Gustavo Gomes. O Palmeiras! Gomes, o capitão do Verdão! Flaco Lopes ainda arriscou essa bola do meio de campo e tirou suspiros da torcida. Antes do apito final, ainda deu tempo de Estevão entrar em campo, driblar e animar a torcida com essa jogada. Fim de papo, Inter 0, Palmeiras 3. A equipe do interior luta para não cair para a Série A2. É lanterna do Grupo A e ainda não venceu na competição. 2 gols de bola parada é falta de atenção. Nós temos que levantar, reerguer esses jogadores que estão aqui, porque é com eles que a gente vai sair dessa situação. Pode ter certeza, nós vamos sair dessa situação. Já o Palmeiras, mesmo com a vitória, segue na terceira posição do Grupo D, com 2 pontos de diferença da Ponte Preta, segunda colocada, e a 3 pontos do líder São Bernardo. Uma coisa era clara, se nós não ganhássemos hoje, estávamos quase fora. E todos nós temos a noção disso, não vale a pena esconder. Agora o Verdão precisa vencer os próximos 3 jogos da primeira fase e depende de outros resultados para avançar. Claro, temos essa ambição, sabendo que não dependemos só de nós, podemos ganhar os 3 jogos e mesmo assim ficar fora. Mas vamos dar o nosso melhor nestes últimos 3 jogos, tentar fazer a nossa parte. Mesmo assim, a vitória fez o Verdão voltar a sonhar com a zona de classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. Ânimo para encarar mais um clássico e pela frente um choque rei. O Palmeiras recebe o São Paulo no domingo no Allianz Parque e o Verdão tem uma dívida com a torcida. Não vence por lá desde a primeira rodada do Campeonato Paulista, há quase um mês. Agora a gente vai para um grande jogo, sabendo que é uma dificuldade grande, mas além de jogar bem, a gente tem que ganhar o jogo, né? Então, que é as coisas mais importantes, descansar agora, pegar essa viagenzinha, descansar e daqui a pouco já focar no São Paulo. Foco no clássico e a virada de uma página. A despedida de Rony após uma longa novela também foi assunto após a partida em Limeira. Ou vai sair ou vai ficar, saiu, depois voltou. Mesmo para qualquer um de nós não é fácil gerir essas emoções, mas o comportamento dele sempre foi muito bom e
e nunca prejudicou, antes pelo contrário, sempre ajudou na gestão. O atacante que acertou com o Galo já está em Minas e divulgou um vídeo de despedida nas redes sociais. Enquanto um atacante sai, o Palmeiras está de olho em outro. Vitor Roque segue como alvo do Verdão. O Barcelona aceitou a negociação, mas o Betis não está disposto a liberar o jogador, que está emprestado até junho ao clube espanhol. Bom, o Palmeiras venceu, era necessário, 3-0. O que eu achei importante é que os gols foram marcados por jogadores que são decisivos. Quando o Gustavo Gomes vai bem, o Palmeiras normalmente tem uma segurança defensiva maior. Quando o Flaco Lopes consegue fazer os gols, a figura dele, quando está em campo, é para isso, é para fazer gols. E aí você pega o Maurício, que é o artilheiro do time, que começou a temporada... É um chora-coração. Presidente Alessandro Barcelos, coisas que ferem a vida inteira. Eu não vou aceitar essa venda para o Palmeiras. Mas ganhou dinheiro, Pois é, mas poderia ter também conseguido dinheiro com vendas para a Europa, né? É verdade. Para um time europeu, longe. Mas enfim, isso já foi e o Maurício está arrebentando nesse momento. Tá mesmo. Agora, quem não está arrebentando no grupo D é o Palmeiras, Vixe. que hoje é o terceiro colocado. São Bernardo lidera com 19, 18 pontos tem a Ponte Preta. E o Palmeiras, com a vitória de ontem, foi a 16. Se ganhar do São Paulo clássico, e eu não vejo outro caminho para o Palmeiras, a não ser vencer, ele iria a 19 pontos. Então, aquele Palmeiras que estamos habituados a acompanhar com Abel Ferreira na trajetória completa do técnico português, tem que aparecer de novo. Tem que ser letal. E olha só, o São Bernardo vai enfrentar o Guarani, que lidera o grupo do Santos. Tá. Depois ele tem a Portuguesa, que briga por vaga com o Santos também. E aí joga com o São Paulo. Olha a loucura. A Ponte Preta de Alberto Valentim enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Depois São Paulo também. São Paulo é balizador. Jogo fora. É o balizador. E o Bragantino em casa. O Bragantino precisando de pontos. Aí vamos para o Palmeiras, que tem o clássico Choque Rei no domingo. Depois enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí termina essa fase diante do Mirassol fora. Não é tão simples assim pro Palmeiras, hein? Não é. O Botafogo, acho que é a equipe um pouco mais frágil ali, mas São Paulo em casa, clássico, e Mirassol fora na última rodada. E aí tem a ver também com a tabela dos adversários, os principais ali, São Bernardo e Ponte Preta. O São Paulo, como a gente falou, vai balizar isso, né? Porque as duas equipes que estão no grupo do Palmeiras pegam o São Paulo, então vai depender também, o São Paulo tá, a gente já falou da situação do São Paulo aqui, tá confortável relativamente, mas precisa pontuar também. Então, assim, uma reta final espetacular. E não dá para dizer que o Palmeiras está classificado. Acho que ele conseguiu uma vitória fundamental, porque disse o João Martins, né? Se não ganhasse ontem, estava praticamente fora. Então você ganha, cola nos adversários, só que agora tem que continuar na pegada. É uma reta final aí decisiva para o Palmeiras. E o Velo conseguiu um ponto importante diante do São Paulo. A Inter de Limeira também, eles se enfrentam. Esse grupo, a gente sabe que ficou muito parelho e com muita qualidade. O São Bernardo, desde o início, vem fazendo uma campanha bem consistente. Vejo também a Ponte Preta subindo de produção, ganhou o derby contra o Guarani, foi ganhando força também. E agora o Palmeiras, Chico, não depende só de si, esse é o problema. Ele vai ter que dar aquela secada básica nos adversários. Então, mas não depende só de si, mas o mínimo que o Palmeiras vai precisar fazer é a sua parte. Então já tem que começar vencendo o clássico, e aí tem toda a questão do lado São Paulino, que a gente acabou de falar, de uma pressão em cima do Zubeldia, dos últimos jogos muito ruins, então o São Paulo não vai poder passear nesse clássico, e ao mesmo tempo o Palmeiras precisa ganhar. Ontem ele usou o Facundo Torres, né, um pouco mais por dentro, Veiga e Maurício, e o Flaco Lopes. Olha, com toda a dificuldade que o Palmeiras tem em relação a buscar um 9, o Flaco Lopes está lá, na carteira de trabalho dele, profissão centroavante. Ele é da área, ele mas teve o um Abel problema físico e tal. Que ele tem algumas limitações neste começo de temporada, ele não está 100%. Sim. Mas eu concordo, já que o Rony agora foi negociado, tem que assinar com o Galo, ok, mas já está lá. O Flaco vai ter que ser utilizado e vai ter que dar conta do recado. E aí também cabe ao Palmeiras, que tem dois articuladores que poucas equipes no futebol nacional têm, o Maurício e o próprio Veiga, para poder abastecer o Flaco, para poder chegar um zagueiro como aí, ó, nesse lance o Gomes chega e de cabeça, que é uma das especialidades dele, ó, bola parada, gol de cabeça do zagueiro artilheiro. E fazia tempo que o Gomes também não tinha essas chegadas. E ele participa do primeiro gol, dando um lançamento maravilhoso pro gol do Maurício, né? Olha lá, ó. Que toque de classe, hein?
Ai, que coração. toque de classe. É o melhor jogador do Palmeiras em 2025. Melhor jogador do Palmeiras, o que mais tem brilhado aí realmente. Mas assim, o Palmeiras ontem com a entrada do Flaco, Maurício Veiga, o Facundo ali por dentro talvez, Piquerez, cara, o Piquerez parece que não machucou, né? Como joga bem. Eu acho que aos pouquinhos o Abel vai encontrando um time, pelo menos para essa reta final de Paulista. E agora no jogo aberto, as semifinais do campeonato. Essa partida, vamos começar falando do Palmeiras. Gostou da partida do Palmeiras? Acho que o torcedor que compareceu, o torcedor que estava assistindo também na TNT, na Max, eu acho que ele esperava isso aí, né? Um placar elástico, sem sofrer muito, um pouco de tranquilidade até nessa vitória, né? E inclusive depois do 3-0, o que me chamou a atenção é que o ritmo não diminuiu. O Palmeiras continuou atacando, pressionando, correndo atrás do quarto, talvez do quinto, não saíram. Mas ontem foi uma atuação das poucas no ano, né? E acho que é normal, porque o Palmeiras está num planejamento diferente. Das primeiras 6 rodadas, poupava metade do time jogava na quarta, a outra metade jogava no domingo. Normal ter uma oscilação dentro desse cenário. Mas ontem foi um dos poucos jogos no ano em que você ficou com a sensação de que, caramba, assim, o time jogou até para mais do que fez. Até para mais do que 3-0. A abordagem do jogo, já desde a escalação, mostrava o interesse do Palmeiras pela urgência, né? O Palmeiras entrou em campo ontem 5 pontos atrás da zona de classificação. Ele fez uma partida muito segura na defesa. O Maurício tem sido um grande destaque dessa temporada. Acho que o Maurício entendeu o contexto de elenco do Palmeiras. Esse 9 não vai chegar. E quanto mais o Maurício fizer esse papel, mais espaço ele vai ter. Tem jogado próximo do gol e fez um dos gols mais bonitos do campeonato. A bola parada resolveu de novo. Ter um batedor como o Veiga é um luxo. 5 assistências no ano, 51 no total, né? Na passagem pelo Palmeiras. Ontem foram 2. Então foi uma vitória muito boa. Claro que a gente precisa destacar também a fragilidade da Inter. É um dos piores times do campeonato. Mas, por exemplo, o São Paulo pegou essa mesma Inter nessa mesma semana e não conseguiu ganhar. A gente vai falar daqui a pouco, mas acho que isso diz mais sobre o São Paulo. Pode ser. Mas diz mais sobre o São Paulo do que sobre a Inter. Mas de qualquer maneira, não assim, ganhou no campeonato. A gente vai fazer muito essa projeção para o Choque Rei. É claro que esse resultado de ontem ele diminui um pouco a pressão. Se você olhar a matemática do Campeonato Paulista, o Palmeiras é o time que entra mais pressionado no domingo. Se você olhar a situação de cada trabalho, a pressão está muito maior do lado do Zubeldia. O resultado de ontem dá uma aliviada no Palmeiras. Até porque, e aí a gente acaba falando de novo sobre fórmula de campeonato, e já é um assunto superado, até porque os clubes querem que continue assim, mas ontem falamos sobre isso no último lance. O Palmeiras é terceiro, mas tem mais ponto que o São Paulo. O Palmeiras tem 16, o São Paulo tem 15, né? E o São Paulo lidera o grupo dele, né? O clássico do final de semana, vamos dizer que o Palmeiras ganhe, o São Bernardo e a Ponte ganhem no final de semana também. O Palmeiras pode terminar a rodada em terceiro lugar do seu grupo, com uma vitória num clássico. O São Paulo pode terminar a rodada líder do seu grupo e demitindo o técnico. Pra você ver como que a diferença dos grupos, dessa montagem dos grupos, ela é impactante. Se todo mundo do grupo do Palmeiras ganhar, o Palmeiras vai a 19, provavelmente ele é a 4ª melhor campanha. É possível. Porque o Palmeiras, o Corinthians teria 25, o outro teria 22, 21 e o Palmeiras teria 19. Ele seria a 4ª melhor campanha do campeonato e estaria fora da zona de classificação. Cara. Sobre esse Palmeiras, Wallace, acho que o grande questionamento do torcedor é falar, eu acho que a gente também, até como assim, geral, um torcedor e imprensa também, que esses times como Palmeiras, como Flamengo, como o Atlético Mineiro, como o Botafogo, mais do que um time, precisa ter um elenco. Então, quando o torcedor via, não no caso de ontem, que foi acho que até um time mais parecido com aquele titular nesse momento, né? O Paulinho vai chegar, não sei como é que vai ser, enfim, questão de outra janela para o restante da temporada. Mas o torcedor ficava se questionando, poxa, o meu time reserva não consegue ganhar da Inter de Limeira, não consegue ganhar do Água Santa. Ficava esse questionamento. Só que a gente tem que entender também que foi um planejamento que o Abel traçou. É muito mais esse momento condizente com o planejamento do Abel, ou é de fato com aquilo que o Palmeiras tem de peça, do tipo, não, precisa realmente de peça? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que não. Às vezes não dá pra colocar só um rótulo num momento como esse. Eu acho que tem um planejamento, tem a questão do planejamento, de rodar mais o elenco, de fazer com que jogadores que não serão titulares tenham mais minutagem, mas eu acho que teve uma oscilação
desde o ano passado e que ela se manteve no início do ano, com dificuldade para entender se o time jogaria com 9 ou se seria um ataque mais móvel. Você tinha jogadores oscilando. O Palmeiras, muito da base do Palmeiras é uma solidez defensiva, que no início do ano a gente viu algumas questões relacionadas a isso. Então eu acho que é um pouco dos dois, mas você pega, individualmente falando, alguns jogadores, Jorge já citou o Maurício, era um dos caras que eu ia citar, mas o Gomes voltando a atuar em grande nível, o Facundo Torres, tenho gostado dele, cara. Pra mim, acho que é a melhor partida que ele fez. Com certeza, a melhor partida dele ontem. Muito, né? Eu ia chegar exatamente voltando de lesão muito bem. Oi? Piquerez voltando de lesão muito bem. Rio jogando muito bem. No jogo contra o Corinthians, claro, tem a falha, mas o primeiro tempo dele é muito bom. Mas sobre o Torres, ele é um cara que eu acho que quando... Ele é um cara de muito tentativa e erro, né? Ele vai pra cima o tempo inteiro. Então ele vai acabar errando muito, mas quando ele acertar, ele vai gerar chances de gols muito claras. É um cara que eu acho que faltava pro time reserva do Palmeiras. Ele pode até ser titular, né? Tô falando aqui no primeiro cenário de time reserva. É um cara que entra pra mudar jogo, é um cara que entra pra dar uma outra cara pro Palmeiras. Eu acho que a tendência é o fortalecimento perante a temporada. Vamos ver, repetimos com todas as vezes, se vai chegar um 9 ou vai ser o Paulinho, como que vai estar voltando o Felipe Anderson, enfim. Tem que ver como é que vai ser essa sequência do trabalho do Palmeiras. Galera, esse foi mais um vídeo aí sobre o Verdão. Então domingo temos clássico Choque Rei contra o São Paulo. Temos que vencer de qualquer maneira para manter aí o sonho da classificação. Eu gostaria de saber se vocês gostaram do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem. E comenta aí, galera, o que vocês acharam do jogo. O que vocês estão achando aí do time, se o time tá melhorando, se vai dar para brigar aí por algum título essa temporada. Deixa seu comentário, tá bom? Muito obrigado aí por assistir o vídeo. Avante palestra!